Fala galera do YouTube, TecTed Eletrônica, e vamos a mais um vídeo dando aí boas-vindas aos novos inscritos do grupo TecTed Eletrônica. Um abraço, aqui que estão dando joinha, quer dizer que estão entendendo, estão absorvendo bem a informação, né? Aqueles que de repente posta que não gosta é porque não está entendendo, né? Não está entendendo o objetivo ou não está entendendo nada do assunto relacionado à eletrônica básica, né? Fazer o que, né? Mas isso é livre-arbítrio, né? Dando joinha ou não dando joinha. O importante é que assistiram e agradecemos assim mesmo. Então hoje vamos falar sobre o regulador de tensão fixa, tá? Então, sem muita delonga, nós vemos aí na figura 1A, né? Vemos um regulador LM7805 ligado como um regulador de tensão fixa. O pino 1, a entrada, o pino 2, a saída, o pino 3, o GND ou terra. Esse LM7805 gera uma tensão de saída de mais 5 volts, como todos sabem, e corrente de carga máxima acima de 1 amperes. Regulação de carga é de uns 10 mV para a corrente de 5 mA e 1,5 ampere de carga, né? Ou seja, 10 mV para a corrente de carga de 5 mA a 1,5 ampere, né? A regulação de linha é 3 mV para a tensão de entrada de uns 7 volts a 25 volts, né? Que são a tensão de entrada, de 7 volts a 25 volts. Ele tem uma rejeição de ripple, né, ondulações, de 80 decibéis, o que nos diz que ele reduz a ondulação de entrada por um fator de 10.000 vezes. Resistência de saída de mais ou menos 0,01 ômega. O nosso LM7805 mostra ser uma fonte de tensão quase que ideal para todas as cargas dentro de uma especificação de corrente. Então, se um CI está mais ou menos a mais de uns 15,24 centímetros, vamos dizer assim, do capacitor de filtro da ponte de alimentação não regulada, a impedância dos fios que fazem as conexões pode produzir a oscilação interna no CI, né, a ondulação ripple. Com isso, fabricantes pedem o uso de capacitor de desvios, né, como mostra aqui na figura 1B, capacitor de desvio C1, no pino 1, né, pino de entrada. E para melhor resposta transitória da tensão de saída regulada, pode ser usado um capacitor C2 no pino 2, né? Às vezes, de vez em quando, pode ser necessário usar um capacitor C2 aqui na saída, né, no pino 2, né, algumas vezes aí. Os valores desses capacitores de desvio são de 0,1 microfarad a 1 microfarad. A folha de dados da série 78XX, dos reguladores da série 78, nos sugere 0,22 a 0,33 microfarad como capacitor de entrada e 0,1 microfarad para o capacitor de saída. Regulador da série 78XX, qualquer um tem uma tensão de off, ou seja, de desligamento, de 2 volts a 3 volts, dependerá da tensão de saída. Isso nos diz que a tensão de entrada tem que ter de 2 volts a 3 volts maior, né, que a de saída, ou seja, superior à que de saída. De 2 volts a 3 volts superior que a de saída. Se não for assim, o regulador para de regular. Temos também uma voltagem de entrada máxima por conta de excesso de dissipação de potência. Podemos ter como exemplo o LM7805, que regula sobre uma faixa de entrada de mais ou menos 8 volts a 20 volts. A folha de dados para a série 78XX fornece as voltagens mínimas e máximas para outras tensões de saída apresentadas, tá? Então, agora falando também da série LM79XX, né? Esse é um grupo de reguladores de tensão negativa que tem tensão de regulável de saída de menos 5, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 15, menos 18 e até menos 24 volts. Como exemplo, por exemplo, o LM7905 gera uma tensão regulada de saída de menos 5 volts. Um LM7924 gera uma saída regulada de menos 24 volts e assim por diante. Com essa série 79XX, a sua capacidade de corrente de carga pode ser de 1 ampere ou acima disso, com dissipador de calor adequado. Essa série de regulador LM79XX é similar ao 78XX e também inclui a limitação de corrente, desligamento por temperatura e um ótimo bloqueio de ondulação ripple. Agora vamos falar da fonte dupla regulada, né? Uma fonte regulada dupla aí. Bom, se combinarmos um LM78XX com um LM79XX,
como a gente pode ver na figura a seguir, que eu vou mostrar agora, como vemos aí na figura 2, né? Poderemos regular a saída de uma fonte dupla. O LM78XX regulará a saída positiva e o LM79XX a negativa, logicamente. Os capacitores na entrada não permite oscilações Ripple, e os capacitores de saída na saída é para melhorar a resposta transitória. A folha de dados recomenda adicionar 2 diodos para garantir que os 2 reguladores possam ser ligados sob todas as condições de trabalho. Tá? Então, para a fonte dupla, pode-se usar um regulador duplo, né? Há um CI que tem internamente um regulador positivo e negativo no único encapsulamento. Se ajustável, esse CI poderá variar a fonte dupla com um resistor variável único, né? Então, já falando disso, vamos falar dos reguladores ajustáveis. Temos CIs reguladores que são ajustáveis, tipo o LM317, LM338, LM350, LM337, conhecidos de vocês aí. Tem corrente de carga máxima de 1,5 A a 5 A. Um exemplo, LM317 é um regulador positivo de 3 terminais que fornece 1,5 A de corrente de carga. Numa faixa de tensão de saída ajustável de 1,25 volts a 37 volts. Tem uma rejeição à ondulação Ripple de 80 decibéis. Isso nos indica que a ondulação de entrada é 10.000 vezes menor na sua saída. Os fabricantes redefinem as regulações de carga e linha para se ajustarem às características do CI regulador de tensão. Estas são as definições para a regulação de carga e linha usada nas folhas de dados do datasheet dos reguladores ajustáveis. Então, regulação de carga, variação percentual de Vout para uma faixa de corrente de carga. Regulação de linha, variação percentual de Vout por volts de variação de entrada. Exemplo, o datasheet do LM317 nos dá as seguintes regulações de carga e linha. Regulação de carga, 0,3% para IL, né, corrente de carga, igual a 10 mA a 1,5 A. Regulação de linha, 0,02% por volts. Sendo a tensão de saída ajustável entre 1,25 volts e 37 volts, é lógico especificar a regulagem de carga como valor percentual. Um exemplo, se a tensão regulada é ajustada para 10 volts, a regulagem de carga anterior informa que a tensão de saída permanece dentro de 0,3% de 10 volts, ou seja, 30 mV. Quando a corrente de carga varia de 10 mA para 1,5 A, né? Como a gente viu, né? 30 mV, né? 0,3% de 10 volts ou 30 mV, quando a corrente de carga variar de 10 mA para 1,5 A, ok? A regulação de linha é 0,02% por volts. Isso nos diz que a tensão de saída varia apenas 0,02% para cada volt de variação de entrada. Se a saída for de 10 volts regulada, ajustada para essa tensão de saída, e a tensão de entrada subir para 3 volts, a tensão de saída subirá 0,06%, ou equivalente de 60 mV. Então vamos ver uma outra figura aqui. Então vemos aí a figura, vamos chamar de figura 3. Tá? Nos mostra uma fonte não regulada acionando o circuito LM317. O datasheet do LM317 nos dá a seguinte fórmula para a tensão de saída: Vout igual a R1 mais R2 sobre R1 vezes a tensão de referência mais I adj R2, né? Como dá para ver aí. Bom, na equação, Vref, que é a tensão de referência, tem um valor de 1,25 volts fixo. E o ADJ, corrente ADJ, né? I ADJ, corrente de ajuste, tem um valor de 50 microampere. Vamos ver a próxima figura aqui. Nessa mesma figura, IADJ é a corrente que percorre pelo pino central do CI regulador. Essa corrente pode variar com a temperatura e outros fatores, né? O projetista faz com que a primeira equação, né, que a gente está vendo aí, seja muito maior, né, que um segundo aí. Sendo assim, poderemos utilizar a seguinte equação para todas as análises preliminares do LM317, né, que é a seguinte equação: Vout
igual a aproximadamente R1 mais R2 sobre R1 vezes 1,25 volts. É a equação. Agora, falando da rejeição à ondulação, né, que é o ripple. Rejeição à ondulação de um CI regulador de tensão é alta, uns 65 decibéis a 80 decibéis. É uma ótima vantagem, pois significa que não teremos que utilizar filtros LC volumosos na fonte de alimentação para reduzir a ondulação ripple. Tudo que se precisa é de um filtro de entrada capacitivo que reduzirá a ondulação de pico a pico a cerca de 10% da tensão não regulada da saída da fonte de alimentação. Um exemplo, por exemplo, o LM7805 tem uma rejeição à ondulação de 80 decibéis. No caso, no retificador em ponte e um filtro capacitor de entrada gera uma tensão de saída não regulada de 10 volts. Vamos usar como exemplo aqui, tá? Faz conta que esse aqui é o 7808, tá? Então, quer dizer, no caso, um retificador em ponte e um filtro capacitor de entrada gera uma tensão de saída não regulada de 10 volts aqui, né? Com ripple de pico a pico de 1 volt. Poderemos utilizar um LM7805 para gerar uma tensão de saída regulada de 5 volts com ripple de pico a pico de 0,1 mV. A eliminação dos filtros LC, que são volumosos em uma fonte de alimentação não regulada, é uma vantagem muito boa que vem com CIs reguladores de tensão. Então vamos agora um exemplo de aplicação, né? Depois de ter dito tudo isso. Por exemplo, vamos a um exemplo de aplicação, tá? Um exemplo do professor, por exemplo. Vamos usar esse circuito aqui. O dimensionamento disso aqui, usando essa fórmula, a gente fala, como é que usa essa fórmula? Bom, supondo que R1 seja de 2K e R2 está ajustado para 22K, né? Qual é a tensão de saída? E se R2 é aumentado para 46K, qual a tensão de saída? Né? Ou seja, duas situações. Então a primeira situação vai ser o seguinte: a solução é usar a equação que nós aprendemos, né? Que é a segunda equação, não essa. A segunda equação, que não vamos usar essa aqui. Vai ser isso aqui, ó. Vout igual a R1 mais R2 sobre R1 vezes o tensão de referência. Então vai ser 2K mais 22K sobre 2K vezes 1,25 volts, que é a tensão fixa, a tensão de referência, igual a 15 volts vai ser na saída. Agora, quando o R2 é aumentado para 46K, ajustado para 46K, a saída aumenta. Vamos ver. Agora, ajustado para 46K, Vout é igual a 2K mais 46K sobre 2K vezes 1,25 volts, que é de referência, igual a 30 volts na saída, né? Aproveitando que a gente está fazendo exemplo de fórmula daqui do professor, vamos usar um exemplo do LM7805 agora, né? Que pode regular segundo as especificações com uma tensão de entrada entre 7,5, né, na entrada e 20 volts. Então vamos ver qual é a eficiência máxima e qual é a eficiência mínima, de acordo com a tensão de entrada no regulador LM7805. Bom, a solução é a seguinte: o LM7805 produz uma saída de 5 volts, certo? Positivo. Então, usando a equação, a eficiência máxima e mínima vai ser o seguinte, tá? Segunda equação. Eficiência igual a aproximadamente Vout sobre Vin, que é, né, tensão de saída sobre a tensão de entrada, vezes 100%. Vamos ver a eficiência. Igual a, trocando de número, 5 volts da saída sobre os 7,5 volts de entrada vezes 100%. A eficiência é igual a 67% do regulador. Como vimos, né, essa alta eficiência só é possível apenas porque a tensão de margem de operação, de trabalho, se aproxima da tensão de desligamento. Então, por um outro lado, a eficiência mínima ocorre quando a tensão de entrada é máxima, né? Ou seja, se a tensão de entrada aumentar, a eficiência é mínima. Para essa condição, a tensão de margem de operação é máxima e a dissipação de potência no transistor de passagem é máxima. A eficiência mínima a gente pode calcular da seguinte maneira. Agora subindo a tensão de entrada para 20 volts. Eficiência igual aproximadamente a 5 volts sobre 20 volts. Tensão que aumentou na entrada. Vezes 100%. Igual a 25% a eficiência. Pode ver que caiu. Ou seja, com a tensão de entrada não regulada, está normalmente entre os extremos da tensão de entrada,
a eficiência esperada em um LM7805 está na faixa de 40 a 50%, né? Então é isso aí, um rápido assunto interessante sobre reguladores, né? Deixe seu joinha aí, né? Claro, tem livre-arbítrio, quem não gostar pode dar negativo, né? Mas eu penso que quem dá negativo é porque não está entendendo bulufas do assunto, né? Ou é pessoas que às vezes gostam só de dica, de informação, não gostam de entender em que ele está mexendo, né? Ou entender como é que são dimensionados os circuitos que ele mexe lá na bancada, né? Como são feitos. Isso aqui é bom para quem for fazer um projeto de fonte regulada, ou até quando vai fazer a manutenção e está tendo alguma desregulagem, né? Tendo o valor do resistor, ele sabe dimensionar e saber o valor exato que tem que ter ali, de acordo com o ajuste, de acordo com os componentes que estão ali. Então é interessante conhecer a fórmula para base de conhecimento, não é que você vai usar sempre, mas tem pelo menos o conhecimento das fórmulas, né? Você sabe a eletrônica básica, né? E quando a pessoa dá negativo, eu acho que quando tem, né, pessoa que dá negativo nessas postagens assim, e de outros professores que postam aí também, Burgos e outros professores aí de eletrônica básica, e não gostam é porque não estão entendendo bulufa, né? Estão procurando dicas, não estão procurando entender os circuitos, como são dimensionados ou como funcionam, que pode ajudar muito numa análise de defeito. Então são pessoas que não estão entendendo bulufas, né? Às vezes entra aí nos canais aí achando que vai achar dicas. São pessoas que vivem da prática, do conserto. Mas quando pega um BO assim, ele não sabe mais o que fazer, porque faltou a básica ou faltou a especialização, né? Porque, como eu sempre falo nos outros vídeos, habilidade é uma coisa, a especialização é outra. Um técnico tem especialização e habilidade e sempre se recicla na eletrônica básica, ele tem mais vantagem, mais facilidade de consertar os equipamentos, né? Porque ele tem entendimento dos circuitos e tem o conhecimento das fórmulas existentes, que ele não usa ali na hora, mas em qualquer momento ele pode usar. Se for fazer uma montagem ou se for fazer uma análise mesmo de circuito, ele vai procurar lá no boletim dele, lá nas anotações, né, nos seus estudos, e vai conseguir fazer a fórmula para achar onde é a causa do defeito, tá? Então isso aí, Tectec Eletrônica, do grupo Tectec Telegram. Então um assunto rapidozinho aí, né? Tem um grupo no Telegram que eu administro, né? Dou aula em vídeo aula lá também, em vídeos, né? De fonte chaveada, funcionamento, análise da fonte, né? Entendendo o funcionamento, placa-mãe entendendo o funcionamento, onde medir, né? Das televisões, televisão também de tubo, DVD, forno micro-ondas, aparelho de som, entendendo o funcionamento, também ajuda no entendimento de análise. E a gente sempre bota algumas informações de dicas de defeito, né? Sempre tem algumas informações de dicas de defeito para análise, né? De aparelhos system. Não dá para dar todos os modelos, ou melhor, todas as marcas de um modelo, determinado modelo, mas dá para englobar e a pessoa, o técnico estudando, ele sabe fazer analogia com outros modelos, porque às vezes muda alguma coisa na placa, mas o funcionamento, as funções são as mesmas que estão lá. Às vezes retira um CI, entrou um CI a mais ou entrou um CI a menos, às vezes ele está usando um CI mais moderno digital, mas o funcionamento é o mesmo, né? Som Sony e som Toshiba, por exemplo, né? Então também passo essas aulas lá, né? E também aproveitando esclarecer, tem gente que me adiciona lá procura no meu PV do Telegram e pedindo assim, eu queria entrar no seu grupo, me adiciona no seu grupo. Então dá uma esclarecida aqui, o grupo, tá, gente, os pessoal que participa, eles contribuem com valor, um valor simbólico lá, né? Aí pergunta, mas pô, você cobra? Como assim? Então, porque é o meu segundo trabalho, né? Eu fico online, às vezes direto, pode ver, dá pra ver pela hora que eu tô postando esse vídeo, tá indo para 6 horas. Então, né? Porque às vezes tem técnico que vai trabalhar na madrugada, ele já vem pedindo ajuda. Já ajudei pessoa até 1 hora da manhã, de 1 da manhã até as 3 da manhã, ajudando o cara na bancada a resolver um BO. Então é o meu trabalho, né? Então, quer dizer, eu estou vendendo meu conhecimento, né? Tem pessoas que falam assim, o técnico tem que compartilhar. Não, depende, cara, depende. Esse negócio de compartilhar depende muito, porque a gente não sabe para quem está compartilhando. De repente está compartilhando para pessoa que tem uma preguiça de desenvolver, de sair do lugar. Aí quer sugar daquela pessoa que levou tempo estudando, garimpando, correndo atrás, pesquisando, estudando, às vezes perdendo noite de sono, ou deixando de sair para estudar aquilo ali, para depois passar para um outro acomodado facilmente, né? Acho que não é legal. Não é legal isso aí, tá? Acho que a pessoa também tem que correr atrás, tem que desenvolver. Então, se ele quer fácil, então ele tem que pagar por isso, né? Então o grupo lá, o pessoal contribui e não reclamam,
que eles entendem que é o meu trabalho, né? É o meu segundo ganha-pão, né? Eu não ganho dinheiro com o YouTube, né? Aqui eu posto por prazer, algumas coisas aqui. Mas lá é o meu trabalho, porque quando eu estou ajudando você na bancada, eu estou trabalhando com você. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando na sua oficina, você não pagaria para mim o conserto de um aparelho? Então ali eu estou consertando, só que estou ajudando o técnico a consertar, dando as minhas informações, os meus conhecimentos, né? Também distribuindo algumas informações técnicas, né? Uns PDFs, alguma coisa assim interessante, que às vezes eu faço, mando para eles também, que pode ter informações preciosas ali para ajudar na bancada. Então eu corro atrás de tudo disso, faço isso, né? Eu monto o PDF de alguns análises, tipo um boletim técnico, né? Eu monto e mando, distribuo para eles de graça, para facilitar no trabalho da bancada. Então tudo isso gera um trabalho, né? Tempo, né? Às vezes normalmente faço isso de madrugada, né? Então sem dormir. Então, quer dizer, eu estou vendendo o meu conhecimento, né? A pessoa dá se quiser, né? Eu vendo, né? Porque eu não consegui de graça. Então eu valorizo aquilo que eu aprendi. Então é errado esse papo de quem contribui, as coisas tem que ser contribuído, tem que ser compartilhado. Não, depende muito. Tem coisas que tem que ser compartilhado, sim, e tem coisas que não. Tem coisas que você tem que receber por ela, porque são coisas que você estudou, correu atrás, você pagou, perdeu noite de sono, perdeu divertimento, às vezes deixou de sair finais de semana para poder ficar estudando, para fazer a prova. Então não é uma coisa que você tem que obrigatoriamente compartilhar gratuitamente para a pessoa que não corre atrás, tal, quer fácil, só quer dica, quer informação fácil, não quer correr atrás e estudar, né? Como eu vejo assim, de repente, vídeo de colegas aí, ou até meu mesmo, alguém postar negativo, né? Não postar joinha, postar negativo numas aulas tipo essa aqui. Que são pessoas que não entendem, eles não querem entender o funcionamento do circuito, que ajuda na análise, eles querem dica de defeito, eles querem saber o que está queimado aqui, o que queima aqui, para não estar saindo tensão aqui, ou estar reduzido, é isso que eles querem. Eles não querem entender para eles mesmos, falar assim, não, eu sou técnico, eu sei analisar. Não querem, né? Então acho que a pessoa quando posta negativo são pessoas que às vezes vai no grupo achando que vai ter dicas, não é aula. Então, infelizmente, existe muitos técnicos, né, os chamados técnicos, que trabalham, mas sem conhecimento de circuito. Eles têm habilidade, mas não têm especialização. Entender o circuito e tal é se especializar, né? Tem treinamento, lógico, dos aparelhos, mas o principal é conhecer o funcionamento. O que se faz no treinamento? Conhece o funcionamento do aparelho, o circuito, para poder saber analisá-los, né? E muito técnico não sabe analisar. Ele vai na prática, que é medir a tensão de saída, medir a tensão de entrada, para desconfiar que aquele componente está aberto. Mas quando não tem nada ruim e continua irregular o circuito, aí é onde eles travam. Que aí eles têm habilidade. Aí agora faltou a especialização e a básica. Tem uns que não tem nem a básica profunda, né? E às vezes estão mexendo no aparelho aí, às vezes se perdem num determinado defeito, né? Vê essa necessidade, vê que não, ou às vezes nem se liga porque que ele não está conseguindo achar um defeito numa placa, né? E não se toca que às vezes está faltando especialização, treinamento e eletrônica básica, que lembrar, às vezes até fez a básica, mas costuma não usá-la, deixa no esquecimento lá, acha que não precisa mais, agora é só prática, e de repente tem muita informação boa no estudo de básica que ele fez e não está usando, aí fica perdido. Tá? E é bom estudar profundamente a básica da básica, que é o estudo dos semicondutores, que analisa o funcionamento dos semicondutores, todos os tipos de diodo e transistores, com o circuito, com os componentes passivos junto a eles, né? Os componentes que estão passivos, bobina, transformador, capacitor, etc. É bom entender também o estudo de semicondutores e, claro, reciclar, né? Fazer eletrônica básica normalmente se achar necessário e prestar bem atenção no assunto e fazer eletrônica digital também, que hoje em dia é tudo digital. Tem gente que quando chega aqui isso aí, digitar lá, não sabe como mede aquilo. Vê aquele símbolozinho lá de mais e menos, do inversor, não inversor, e a saída é e não sabe como é que mede aquilo lá. Então é importante, aí mostra a falta de especialização para usar junto com a habilidade, né? Então é bom estar sempre estudando, sempre renovando, porque se é o seu ganha-pão, você tem a obrigação de estar sempre estudando. Essa é a TecTed eletrônica do grupo TecTed Telegram. Então, dando um esclarecimento aí, a pessoa que às vezes me informa que quer entrar, então é assim. E outra, antes que pensar, então você ganha dinheiro. Não, se fosse pensar em ganhar dinheiro, eu colocava qualquer um no grupo. Não entra qualquer um. É feita uma prova para a gente ver até onde vai o conhecimento, para a gente saber que não está entrando curioso uma pessoa que não tem muita informação, ou não tem informação nenhuma, e quer entrar para pegar dica, para pedir ajuda, só pedir ajuda,
e sem muito conhecimento do circuito, o que a gente acha um perigo, né? Tá ali só para sugar e não vai querer aprender, não vai querer sair do lugar e vai apresentar um monte de dúvida, que vai ficar aquele texto imenso de ajuda, que para uma pessoa que entende, alguns 3, 4 textos, 4, 5, 6 linhas, já é o suficiente para a pessoa entender a informação e consertar. Então é feita uma provinha também, tá? Então maiores informações, saber valor, tal, como é que é, saber valor de aulas também, que é feito lá. Estou procurando o PV, mas aí já esclarecendo que a pessoa faz uma prova e não é entrar no grupo assim. E o grupo não é gratuito, não é free. É o meu segundo trabalho, porque eu vendo o meu conhecimento. Eu estou vendendo o meu conhecimento, eu não compartilho com o conhecimento. Eu vendo. Ali é o meu trabalho. Compartilhar assim, com um amigo técnico, pede uma ajuda, num fórum aberto aí, a gente dá uma ajudazinha. Com um amigo técnico, não com curioso, tá? Então isso aí, técnica de eletrônica. E também, claro, é meu trabalho porque eu corro atrás de informações, eu monto algumas informações para eles, mando gratuitamente. E estou sempre ajudando ele na bancada. Quer dizer, eu estou consertando com uma determinada pessoa, mas sem estar lá presente. Eu estou com o esquema aberto aqui e dando a informação para ele lá. Às vezes até gravamos um vídeo para mostrar, né, a pessoa lá mostra o proceder, mostrando o circuito para mim, e eu com o esquema aqui analisando com ele e ajudando ele a resolver o problema. Quer dizer, o que ele ganha no custo do aparelho, comparado ao que ele paga na contribuição, é uma mixaria a contribuição. Tá? E tem gente que às vezes reclama, não quer pagar, acha que é um absurdo. Então a pessoa que acha que não aceita uma contribuição, seja de qualquer canal aí, do Burgos, no grupo do Burgos fechado, que não aceita uma contribuição simbólica, é porque deve ganhar muito mal, deve ser pão duro, né? Ou acostumou com aquele negócio de tudo de graça, né? Não quer pagar para aprender, ele quer aprender de graça, para continuar ganhando de graça, e aí não contribuir com aquele que ajudou. Então é isso aí, técnica de eletrônica. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.